seminário online pelo Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Álvaro, querido, já entrou? Catiúcia também. Boa noite, pessoal. Todo mundo me escuta bem? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Um prazer recebê-los aqui. Prazer enorme iniciar a semana de comemoração ao autismo com vocês. E pra gente começar com uma live magnífica de um professor extremamente querido. E eu já vou chamá-lo aqui, que ele já entrou. Deixa eu achar ele aqui. Todo mundo me escuta? Boa noite, Vivi. Oi, Mamed. Oi, Saulo. Boa noite. Tá me escutando bem? Estou escutando, tá ótimo. E vocês, me escutam? Tô joia, tudo bom. Bom, pessoal, boa noite a todos. Tem um ruídozinho aqui. Tem um ruído para você também, Saulo? Ou só para mim? Alô, Eu não tá te escuto. Hum, Agora eu tô te escutando. Deixa eu ver. Tá cortando um pouquinho, Saulo. Agora eu tô... Não. Agora parou. Deixa eu ver se eu te escuto. Agora tá bem, mas eu não tô te escutando. A imagem do Saulo tá travada para mim, para vocês. Tá travada a imagem dele. Oi, pessoal, boa noite. Saulo tá saindo aqui. Acho que vai tentar entrar novamente. Só um minutinho. Mais boa noite para todo mundo. Obrigada, Álvaro, pela presença. Boa noite, boa noite, boa noite, Leia. Só aguardar uns minutinhos aqui que o Saulo vai entrar novamente. Ó, vamos lá. Tá entrando aqui já. Minha imagem tá boa para vocês? Oi, Oi, tô te escutando agora, estão me Saulo. ouvindo bem? Estou te ouvindo bem agora. Todo mundo Estão tá me ouvindo ouvindo bem também, aqui? pessoal? Tá falhando um pouquinho, Saulo. Tem hora que eu não te escuto. Eu reiniciei o meu para ver se... Mas para mim tá cortando muito. Tá, né? Ele falou que para ele tá cortando muito. Será que é a internet daqui? Será que a gente reinicia o modem também? Tá cortando para mim também, Saulo. Tá travando bastante também. Pessoal, me escuta? Tá escutando o Saulo? Saulo para mim travou. Coisas da internet, né, gente? Coisas desse momento agora. Vamos ver se ele vai sair para entrar novamente. Acho que vou fechar e entrar de novo. Pode? Pessoal, tá me escutando todo mundo aí? Só o Saulo que travou para vocês? Como é que tá a minha imagem? Eu estou travada? Tá travado para mim também. Os comentários.
Entrou. Eu tô ok, Vivi? Estão me escutando? Saulo saiu. Entrou. Deixa eu mandar. Já enviei aqui solicitação aqui. Oi, Aê! vamos ver Acho se que agora funciona vai. agora. Tá me ouvindo? Estou sim, Ah, tudo então bem. tá bom. Então não temos Pessoal, tudo YouTube, é bem? isso? Todo mundo tá ouvindo todo mundo aí? Como é que tá? Dá um oi aí pra nós aí, todo mundo, vai avisando. Que a gente tem muita coisa boa pra gente conversar hoje. Oi, pessoal, boa noite. Acho que agora tá ok. Então vamos lá, pessoal. Obrigado. Boa noite para todo mundo. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Saulo, muito obrigada por ter aceito o convite. Saulo é um querido nosso, né? Professor de muitas pós-graduações. Saulo é uma pessoa maravilhosa que adora ensinar as pessoas a aprenderem a ensinar também. E não vou falar, não vou me atrever a falar do currículo dele, vou deixar ele se apresentar para Ah, vocês. imagina. No máximo, só para as pessoas, né? Se tiver alguém com baixa visão, meu nome é Letícia e eu tenho cabelos no ombro, minha pele é branca, mais para parda. Estou sentada numa cadeira marrom, atrás de mim tem um vasinho de flor aqui atrás. E agora eu vou deixar o Saulo se apresentar para vocês. Tudo bem? Boa noite, Letícia, oficialmente. Boa noite, pessoal. Bom, eu sou Saulo, sou psicólogo, analista do comportamento, trabalho com desenvolvimento de habilidades de estudos, orientação parental, faço pesquisa nas áreas de comportamento de estudo, cognição, formação de conceitos, resolução de problemas, enfim. E eu sou branco, tenho a pele branca, uso um óculos redondo, meio alaranjado, tenho um cabelo curto que está grande por conta da pandemia. Atrás de mim tem um quadro que eu estou cobrindo ele aqui agora e tem um computador, também um armário com um escaninho. Isso. Vou me apresentar, né? Tem algumas pessoas talvez que estão chegando aqui no CIEP por agora. Meu nome é Letícia, eu sou pedagoga e professora de educação física também, com especialização em psicopedagogia e análise do comportamento. E hoje o nosso tema, né, da live é habilidades de estudo em tempos de pandemia, né? Mas voltando, quem é, né, os pais aí que não deu uma pirada, pelo menos, né, um dia ou outro, com a criançada em casa, passou algum sufoco, alguma dificuldade. E mais para a gente começar a falar sobre habilidades de estudo, hoje a live eu quero que a gente aproveite bastante do Saulo, né? Aqui falei para ele, esse Saulo, eu vou mediar, quero que vocês façam bastante perguntas aí, todo mundo quer uma interação bem legal. Mas conta pra gente, o que são as habilidades de estudo? Boa, Letícia. Olha, primeiro queria agradecer, já vi que algumas pessoas me deram um oi aqui, eu não vou conseguir responder, viu, pessoal? Mas só vou dar um oi. Bom, habilidade de estudo é o nome que a gente dá para um conjunto de comportamentos que o estudante deve realizar no momento em que ele precisa aprender um material. Então, eu costumo falar que o aluno que sabe aprender, ele funciona mais ou menos como um professor dele mesmo. Então, ele faz com ele mesmo coisas muito parecidas do que um professor faria com ele. Então, ele avalia o que ele sabe, o que ele não sabe, ele consegue identificar o que ele precisa aprender. Dentro dessa discrepância entre o que ele sabe e o que ele precisa aprender, ele consegue montar um plano de ação, muito parecido com o professor seria o plano pedagógico dele, do aluno é o plano de estudos dele, né? E ele vai implementar um conjunto de estratégias para facilitar e promover o próprio aprendizado. Então, se a gente for separar, o aluno, o estudante, né, que de fato estuda, que sabe estudar, apesar dessa palavra estudante definir a função dos estudantes, muitos deles fazem tudo menos estudar, eles são espectadores em sala de aula e, quando muito, leitores,
mas ser um leitor não é ser um estudante, isso é importante a gente fazer essa distinção. Aham. Então, depois eu faço essa distinção, qual a diferença entre ler um texto e estudar um texto, né? Então ele faz isso, ele é como se fossem duas pessoas numa só. Uma pessoa que precisa aprender algo, e dentro dele existe uma outra pessoa que vai criar as condições para que este outro aprenda alguma coisa. E aí a gente pode dividir essas habilidades de estudo em vários domínios. Então, por exemplo, habilidades voltadas para o estudo do texto didático propriamente dito. Então, só aí dentro desse conjunto, desse domínio, teriam vários comportamentos que a gente precisaria destacar. Depois a gente volta nisso. Então, eu vou falar em gerais. Algumas habilidades envolvendo organização e planejamento do estudo, organização do ambiente, organização dos materiais, um plano de estudos, cronogramas, estabelecer prioridades, um monte de estratégias voltadas para pesquisa e solução de dúvidas, o que eu faço quando eu não sei alguma coisa, onde eu investigo, que palavras-chave eu devo criar para buscar, enfim. A gente poderia quebrar em vários pequenos passos. Então, um desses grandes domínios, resolução de problemas, resolução de questões, resolução de exercícios, pode ser um outro domínio. Então, quando a gente fala genericamente em habilidade de estudos, a gente normalmente está se referindo a esse conjunto de ações que tornam o aluno professor dele mesmo, né? Que faz com que ele crie as condições para o próprio aprendizado. Tá. Saulo, nós abrimos, né, uma caixinha de perguntas, de dúvidas, né? E uma das maiores preocupações, né, hoje do pessoal é realmente é importante organizar o ambiente de estudo. É importante que a criança tenha realmente seu lugarzinho só para estudar, né? O que você pode falar um pouquinho sobre isso para nós? Que é super importante. Acho que as duas coisas que você falou são super importantes. Uma, ter um ambiente organizado, né? Porque um jeito que eu gosto de falar, que vai além dessa descrição das habilidades, é que Deu uma pequena travadinha para mim. Tá travando para vocês, pessoal, também? Ou só para mim? Voltou. Você tá me ouvindo? Voltou. Agora tô. Tá me ouvindo? Agora sim, Saulo. Estou te ouvindo. Oi, pessoal. Me digam quando começarem a me ouvir. Tá muito instável. Tá, estou te ouvindo agora, Saulo. O pessoal tá falando aqui que travou, Saulo. Conseguem ouvir o Saulo, pessoal? Eu estou aguardando totalmente cortado. A sua fala está cortada e seu vídeo travado para mim. Não sei se eu estou assim para todo mundo. Acho que agora nós voltamos, Saulo. Porque agora tá bem fluente para mim. Tá. Tá bom. Eu parei de falar. O pessoal pediu para voltar na parte. Para voltar. Isso. Não, o que eu falo assim, quando a gente está estudando, basicamente tem três grandes repertórios, do jeito que a gente fala, que são fundamentais, não só para o estudo, mas para várias esferas da vida, que é resolução de problemas, tomada de decisão e autocontrole. Então, quando a gente está organizando o ambiente, a gente está no campo do autocontrole, ou seja, a gente está organizando um ambiente para aumentar as chances da gente estudar no lugar de fazer qualquer outra coisa que possa concorrer com o estudo. Então, essa organização do ambiente é importante, primeiro, para que você tenha à sua frente só os materiais que você vai utilizar. Você separe previamente todos os materiais para evitar levantar, ficar buscando tantos materiais, né, lápis, caneta, papel, computador, mas também os livros, os cadernos que vão ser utilizados. Então, reservar numa mesa que tenha esse espaço para eu abrir esses materiais, né, para eu espalhar esses materiais e manuseá-los facilmente. E, de preferência, você falou do cantinho do estudo, uma qualidade importante desse ambiente é que esse ambiente seja, na medida do possível, exclusivo para estudar. Porque quando a gente tem o costume de fazer outras coisas nesse mesmo ambiente, quando a criança, o estudante, o adolescente e até o adulto, nós também, quando a gente senta para estudar neste ambiente,
todas aquelas outras atividades que a gente costuma realizar naquele mesmo local começam a competir pela nossa atenção, pelo nosso engajamento e tal. Exato. Então, por exemplo, estudante que tem um videogame na mesa e que estuda, o videogame fica chamando ele ali, fica chamando, fica chamando, fica chamando. E nessa disputa entre videogame e o estudo, certamente o videogame vai ganhar. E não é que o estudante é fraco, não é que o estudante não tem força de vontade, não é isso. É porque é um concorrente desleal. É um concorrente muito desleal. Então, o que a gente pode fazer em termos de autocontrole não é ficar na frente do videogame sem ligá-lo, é tirar o videogame da frente. A organização do ambiente envolve essa eliminação de tudo aquilo que me distrai, tudo aquilo que tira o meu foco, colocar o celular no modo avião, desconectar a internet se for preciso, se eu não for fazer pesquisa na internet, né? Tirar qualquer atividade, qualquer outra possibilidade de ação, né, de atividade, são com as pessoas usando os termos técnicos, né, aí, falando tirar concorrência dos estímulos, é isso. É eliminar a concorrência que as outras atividades exercem. Sim. Então é fundamental. Então essa exclusividade é importante. E a previsibilidade, né, Saulo, que dá, né, para a criança, né, a segurança, principalmente quando a gente pensa nos pequeninos, né, que estão aprendendo essas habilidades, né, ainda, o quanto é importante para que eles realmente tenham essa previsibilidade, né, de quais comportamentos são exigidos naquele momento, né, o que aquele momento espera dele, né, então isso realmente ajuda bastante. O contexto, né, no qual a gente realiza as nossas atividades, ele fica conectado, associado às nossas atividades. E eles passam a meio que convidar a gente para aquele tipo de ação. Então, se eu estou diante de um ambiente em que eu só estudo, quando eu sentar nesse local, o comportamento que eu tenho mais chances de me engajar vai ser eu estudar, porque é como se aquele ambiente nos convidasse. Tecnicamente, estou vendo que tem vários analistas do comportamento aí, tecnicamente a gente fala que o ambiente se torna discriminativo para o estudar. Isso. E aí eu acho interessante porque também a gente pensar agora, né, nessa questão de pandemia, muitos pais foram pegos um pouco de surpresa, né? Então, às vezes, o local onde a criança estudava, né, é o quarto da criança. Então, o que eu tenho, né, aconselhado muito, a questão às vezes de, não, então se vai estudar, coloca o fone. Ou então, se vai estudar, muda a cadeira. Se vai estudar, é outro computador, né? Mas que exatamente, para que esse ambiente realmente seja um estímulo discriminativo, né, para os comportamentos que são esperados ali naquele momento. Perfeito. Então, assim, outra coisa, né, a necessidade de uma rotina, né, Saulo, minimamente organizada, agora na pandemia, o que você pode trazer para a gente, né, dessa sua experiência na lupa com a moçadinha? Então, acho que a rotina, né, ela é fundamental, é uma parte importante da manutenção do estudo, ela envolve dois aspectos que ajudam a gente. A gente construir uma rotina, ela faz com que a gente se mantenha estudando e que a gente estude quando a gente precisa, ou seja, evita procrastinações, evita atrasos, né? E a rotina é mais do que simplesmente reservar um horário fixo para estudar. Essa é uma parte importante da definição da rotina, que está dentro dessas atividades que eu estou chamando de planejamento do estudo, que envolve tomar decisões e também se autocontrolar. Ou seja, quando a gente fala se autocontrolar, é criar as condições no seu ambiente de estudo para aumentar a chance do estudo ocorrer. Então, um plano de estudo, por exemplo, é uma forma de aumentar a chance de você cumprir aquilo que você planejou. Então, a primeira coisa a se fazer, acho que para pensar numa rotina, é buscar quais são os horários fixos para o estudo, mas não pode ficar aí. Ou seja, eu conhecendo o que eu faço no meu dia a dia, é legal a gente começar, por exemplo, com um quadro de rotina semanal. Pegar a minha semana padrão e falar de segunda a sexta, ou eventualmente até sábado e domingo, o que eu faço na hora que eu acordo, quanto tempo eu tomo meu café, quais são os compromissos fixos que eu tenho no meu dia a dia, incluindo almoço, incluindo os descansos, os momentos de lazer, incluindo atividades que eu tenho envolvendo escola ou qualquer outro tipo de atividade. E aí eu desenho a minha semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E aí eu vou encontrar os espaços que eu posso utilizar para estudar. E eu vou reservar esses horários para isso. Mas se eu ficar nisso, a chance de eu estudar é muito baixa. Então, eu preciso dar um passo adicional, que é me planejar e montar o que a gente chama de um plano de estudo, um cronograma de estudos, que é buscar tudo que eu preciso estudar, marcar na minha agenda quais são as datas que eu tenho para entregar trabalhos, lições de casa, para fazer provas, e aí, enfim, para
para qualquer atividade escolar, né, que envolve Aham. estudar, e estabelecer uma prioridade, o que é mais urgente, o que é mais importante, urgente no sentido de que o prazo está chegando, importante no sentido do que tem mais relevância para a minha vida, quais eu preciso de mais nota, por exemplo, ou menos nota, Sim. o que acontece se eu não fizer essa atividade, ou seja, o quanto que isso vai pesar, né, na minha vida. E aí, estabelecendo essas prioridades, eu preciso montar o meu plano, que envolve, dentro daquelas janelinhas que eu já reservei para o estudo, Aham. eu definir em cada dia de estudo o que eu vou fazer naquela hora. E aí o que não pode ser também definido de forma vaga. Não pode ser assim, estudar matemática. Porque aí o estudante Sim. senta e ele não sabe exatamente o que ele precisa fazer. Ok. Quanto mais específico for, melhor. Ou seja, ler o capítulo 3 e resolver os exercícios 1 a 4 do livro de matemática. Sim. Nesse horário. E aí o estudante ele senta, ele, ao já abrir o seu plano, ele já sabendo o que ele precisa fazer, há uma grande chance dele procrastinar menos, dele enrolar tomando decisões. A ideia é que o estudante tome as decisões a respeito do que ele precisa fazer antes de sentar para estudar. Então, esse Perfeito. momento de planejamento, ele deve ser, né, no fim da Ele semana é ou no... importante, né? É muito Isso. Ele é importante. Ou importante no... esse planejamento, né? Super. Né? E aí, ou no fim da semana, ou no início da semana, para que quando ele for estudar, já está tudo pronto, ele não precisa tomar decisão, ele só precisa ir lá e fazer. E outra Isso. vantagem disso, Letícia, só para concluir, é que se Sim. você montar um plano com esse grau de detalhamento, o estudante consegue, inclusive, se autoavaliar e saber se ele atingiu ou não a meta que ele definiu para aquele dia. Isso tem um valor motivacional para ele importante, porque se ele cumpre, né, o que ele definiu para aquele dia, isso, né, traz satisfação, tem Sim. um valor reforçador para a atividade dele. Portanto, o que cabe dentro de cada janelinha de estudo precisa ser muito bem pensado, porque às vezes a gente coloca metas que não são muito factíveis para a gente. A gente Perfeito. coloca umas metas meio absurdas, que seria a meta ideal, e aí a gente acaba fracassando, a gente não consegue cumprir aquilo que a gente propôs, e aí o efeito motivacional é o oposto. A gente se sente Sim. mal por não ter conseguido, enfim. Eu lembrei muito de você, né? Essa semana, quando um aluno meu me trouxe um planejamento de estudo. E aí, assim, era milimétrico, só que era assim, 6h10 levantar, 6h15 fazer ginástica, 6h30 tomar café, 6... E aí eu olhei para aquela quantidade de metas e fui trabalhando exatamente isso nele. Porque às vezes faça um plano com metas tão que não serão seguidas, que a probabilidade da pessoa, na verdade, procrastinar e não cumprir com nenhuma meta é bem maior. Uhum. Então, eu tive que fazer essa redução, peraí, vamos sentar aqui, vamos colocar só 2 metas. Eu lembro de uma aluna minha que ela queria 6 horários de estudos no dia, né? E ela Uhum. criou 3 horários de manhã e 3 horários à tarde. E aí nós voltamos passo um pouquinho e falamos, primeiro vamos registrar o que é que você faz, o que é que você está fazendo. E aí, quando a gente foi analisar junto esse processo, né, ela não estava fazendo 2 por dia. Então, assim, mas ela Exatamente. fazia 2, uma e uma no outro dia. Eu falei, ok, vamos começar com um horário fixo. E a partir desse horário fixo, tanto eu acho importante isso que você falou, o quanto, conforme a gente vai realmente conseguindo engajar, vai conseguindo fazer, isso vira já o engajamento para que você melhore, para que você aumente essas metas, né? Isso é muito importante. Isso, acho que nessa etapa o Bacana. estudante, ele no início... Ah, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, tá. Estou te ouvindo. Você me Uma coisa escuta? importante, né, dessa meta, assim, sim, Tá ok aqui. então tá bom. É porque tá com Tá um te dando delayzinho, retorno? assim, mas tudo bem, eu vou... Ai, tá. Sim, tá um delay. Então, Mas vamos lá. agora voltou. Só uma última coisa é isso. O estudante, ele precisa saber, e os pais, né, que ajudam o estudante também, que esse ajuste de meta, ele demora um tempo para ser feito. Ou seja, na medida em que eu começo a definir metas de estudo diárias, o que eu vou fazer hoje, e eu consigo me avaliar no fim do estudo, cumprir ou não cumprir, e aí eu posso medir. Sobrou tempo, ou seja, minha meta estava abaixo do que eu podia fazer, ou não deu tempo, minha meta, eu fiz uma meta exagerada. Aí no meu próximo planejamento eu vou ajustar uma meta mais próxima daquilo que eu consegui Uhum. fazer. Então, essa definição de metas e autoavaliação e uma nova definição de metas corretiva,
ela vai Sim. gerando um autoconhecimento. O estudante acaba se conhecendo, sabendo o que ele consegue fazer num período de tempo, e essas metas vão gradualmente se tornando cada vez mais próximas do que ele consegue de fato fazer. Então, no começo, por que eu estou falando isso? Porque às vezes o estudante fica muito frustrado por definir metas que ele não cumpra. Mas Sim. olhe para isso como uma oportunidade de se autoconhecer. Né? Uhum. Você né, superestimou, né, a sua motivação, superestimou o tempo, viu que não deu, para o próximo dia dá um ajuste, dá uma diminuída no tempo, né, na quantidade, no tempo não, na quantidade de atividades que você consegue realizar naquele período que você definiu. E você vai ao longo do tempo aprendendo a definir metas cada vez mais factíveis, né, mas que também sejam Sim. minimamente desafiadoras. Nesse auxílio dos pais, eu acho que é interessante a gente comentar também, né? Porque os alunos, principalmente os mais novos, às vezes eles conseguem até escrever na agenda que tem um trabalho, mas ele Uhum, não consegue colocar que dia que ele vai fazer aquele trabalho, né? Que dia que ele exatamente. vai sentar e que ele vai se preparar. Mas tem lá, dia tal, foi passado o trabalho para entregar dia 30. Mas o aluno não consegue ainda se autogerenciar para falar, não, então dia 18 eu tenho que setar para começar a fazer esse trabalho. Então, dia Perfeito. 19 eu vou fazer a pesquisa desse trabalho. Dia 20, o que, que eu vou fazer desse trabalho? Então, quanto às crianças ainda menores, precisa mais ainda desse apoio, né, Saulo? Uhum, Porque uma coisa que eu acho que é interessante também a gente comentar aqui, essas habilidades, elas não surgem do nada, né? Essas habilidades, elas não são espontâneas, né? Então, assim, é interessante e eu vejo muito isso, como a gente trabalha com escola, né, com os professores, essa dificuldade, às vezes, até porque nós, vou defender nós pedagogos, nós não tivemos isso na nossa formação, né? De ensinar essas habilidades de estudo para as nossas crianças. Então, acaba que a formação do pedagogo, ela fica muito voltada ali no conteúdo, né? exato. Ou na metodologia, mas não na metodologia do ensinar a criança a aprender. Acho que isso é interessante, né? Uhum. Você tocou num ponto muito importante. Assim, tem uma metáfora que eu sempre falo, você já ouviu ela, né? Provavelmente, que é Já. quando o que a gente faz geralmente o que geralmente a escola faz, né, com as crianças, Isso. ao ensiná-las a estudar de forma autônoma e independente, é meio o seguinte: eu preciso ensinar 10 crianças a nadar, eu jogo as 10 na piscina, que chegar na margem aprendeu. É isso que a escola faz com estudar, né? As crianças são jogadas na piscina e aquelas que conseguem chegar lá é porque aprenderam a estudar de alguma forma. Né? E isso, para quem está. E é isso, não é espontâneo. Algumas vão beber água no caminho, outras vão se Sim, afogar e algumas vão conseguir chegar na margem. Mas mesmo aquelas que chegarem na margem, pode chegar tendo bebido água, chegar com ansiedade, né, com medo de com piscina, porque certeza. foi assustador. Então, o que a gente precisa saber, como pais, como professores, como terapeutas, é que, como essas, como você disse, não são habilidades espontâneas, naturais, são habilidades que a gente precisa ensinar explicitamente, Uhum. diretamente, a gente precisa começar em pequenos passos, graduais. E os professores tendem a ter muito mais paciência com seus alunos do que geralmente os pais têm com seus filhos. Eu falo isso que eu sou Sim. pai também. Né? E com filho, às vezes a gente quer que ele faça, porque a gente sabe que ele é capaz de fazer mais do que isso. A gente aumenta o grau de Sim. exigência, aumenta o grau de exigência. E quando ele não consegue cumprir, a gente está aumentando a chance de ele ter um fracasso escolar maior, de ter uma aversão ao estudo, aversão ao aprender, porque a gente está exigindo demais. Então, há poucos séculos atrás, na verdade, há poucas décadas atrás, acreditava-se que quanto mais pressão eu fizesse em cima do estudante, mais ele estudaria. Hoje a gente sabe que quanto Aham. mais pressão, mais bronca, mais castigo, Mais menos ele gosta de fracasso, né? estudar, mais aversão ele Sim. vai à escola. É. E uma outra coisa que eu vejo muito quando você estava falando, né, essa questão da gente analisar, fragmentar os pequenos passos também, né? Muitas vezes chegam para nós, acredito que na Lupa também, aqui no SEC, né? Meu filho não consegue, ele não sabe ler, ele não sabe interpretar texto, né? E aí, quando a gente vai pensar numa habilidade de interpretar um texto, né? Quantas outras habilidades são necessárias? E aí é para a gente realmente Uhum. fazer essa conscientização, tanto com os professores como com a família, né? Mas é uma criança que inspeciona um texto, né?
É uma criança que, ao ler, a gente faz uma ativação de conhecimento prévio, né? O que é preciso primeiro para interpretar um texto? Ele consegue já retirar as ideias centrais do primeiro parágrafo? Consegue retirar as ideias centrais do início, do meio, do fim? Então, assim, são atividades que a gente precisa realmente... E tá compartilhando isso com a escola, né, Saulo? Porque muitas vezes os próprios professores querem que essa Uhum, criança interprete e esquece de ensinar aquilo que está faltando. Uma coisa que a gente encontra muito, principalmente os alunos que chegam para nós, com vocabulário baixo, né? Uma semântica bem aquém daquilo que se uhum. espera, às vezes, para o ano letivo. Então, que a gente sabe que vai, né, realmente bater de frente com a questão da interpretação. Então, fazer essa análise mais cuidadosa Perfeito. e o respeito, né, desse passo a passo, o que aprender agora, fragmentar, ensinar esses pequenos passos antes, né? Perfeito. Acho que é isso, estudar, né? Se a gente for voltar agora para esse estudo do texto didático, ele pode ser quebrado em dezenas, né, de pré-requisitos e comportamentos que estão envolvidos dentro desse estudar. Você citou vários deles, né? Mas é isso, Aham. alguns pré-requisitos, às vezes, para ler um texto didático e aprender sobre ele. Sim. Vocabulário, você acabou de falar. Felizmente, a gente tem dicionários. A criança pode consultar, né, ou, portanto, identificar quais são as palavras desconhecidas, buscar seus significados, né, anotar do lado, é fundamental. Mas a gente sabe, por exemplo, que fluência de leitura é um pré-requisito para compreensão. Às vezes, eu já atendi crianças que não entendiam um texto, não porque elas tivessem uma dificuldade de interpretação, mas ao ler o texto, ela não compunha o texto. Então, Nossa. ela tinha uma leitura tão travada que ela era tão fragmentada, silabada às vezes, lia errado Aham. algumas palavras. Então, o estímulo verbal que ela produzia ao falar não era compreensível, nem para ela, nem para outra pessoa. Então, a gente já teve que trabalhar com a fluência da leitura, mesmo, e a fluência de leitura não envolve compreensão do que se está lendo, mas é você falar, né, com velocidade e precisão o que está escrito num texto. Este é um pré-requisito também, assim como a compreensão do significado das palavras, os elementos Uhum. semânticos que estão por trás. Mas aí você tocou em outros aspectos que eu queria destacar aqui. Quando eu falei lá no começo que ler não é a mesma coisa que estudar um texto, para muitas pessoas isso é meio surpreendente, né? Acho que deu... Tá tudo ok. Tô te escutando normal. Será que Tá? travou um pouquinho? Tá tudo Então, ok boa. para mim, tá? Então, tá bom. Então, a maioria dos estudantes, quando eu pergunto o que você faz para estudar, eles falam, eu leio o texto. E ler é só uma das atividades ou uma das ações que o estudante deve desempenhar no momento que ele está estudando. É uma delas, né? Por quê? Primeiro, a gente precisa estudar realizando as atividades ou Uhum. emitindo os comportamentos que vão ser posteriormente requeridos de mim, numa prova, num exercício, né, numa Perfeito. avaliação qualquer. Então, esse é o primeiro ponto. Então, se eu estudo só lendo, e na hora da prova eu preciso escrever, eu preciso relacionar informações, né, eu preciso construir, compor um texto ou resolver um problema, resolver uma questão, eu estou fazendo coisas diferentes. Então, meu estudo ele não é eficaz, ele não é efetivo, porque eu estudo fazendo uma coisa e na prova eu tenho que fazer outra, ou na atividade eu tenho que fazer outra. Então, quanto mais ações o estudante desempenhar no momento que ele está estudando, mais ele vai aprender sobre o conteúdo. Então, a leitura do texto é uma parte importante, mas você já destacou algumas. Antes de eu ler o texto, eu já preciso fazer um monte de outras coisas. Eu vou Uhum. inspecionar o título, vou falar o título, vou ativar o conhecimento prévio que você falou. O que esse título me lembra? O que eu já sei sobre isso? O que eu posso esperar desse texto? O que será que esse texto vai me dizer? E não importa se eu vou acertar ou não nesse momento, mas o importante é eu associar aquele tema a alguma coisa que eu já conheça, né? Com algum conhecimento prévio, ou até criar perguntas, questionamentos. O que será? Nossa, será que é isso mesmo o texto? Enfim, essas perguntas devem ser respondidas ao longo do texto, eu não preciso ter essas respostas antes. Depois eu vou inspecionar os subtítulos do texto, sem ler o texto inteiro, para eu ter uma ideia geral da estrutura desse texto. Quais são os tópicos sobre o que esse texto vai falar? Né? Se tem imagens dentro do texto, se tem gráficos, tabela, fotos, olha para isso, tenta ler a legenda, o título dessas imagens. Isso tudo vai ajudar o estudante a, primeiro, ativar conhecimentos prévios, mas ele já vai aprendendo sobre o texto antes de ler o texto,
E no momento que ele for ler o texto efetivamente, ele já sabe a que elementos do texto ele precisa se atentar. Ou seja, quais são as partes mais importantes no texto. Porque essa é uma dificuldade que os estudantes têm. Como que eu vou destacar informações? Como que eu vou grifar informações se eu não sei o que é importante? Mas se Sim. você fizer uma boa inspeção prévia do texto, você já sabe o que é importante. E na hora de você identificar as informações relevantes do texto, você já sabe que as informações relevantes do texto são aquelas que estão conectadas, que têm relação com esses elementos que você inspecionou, com as fotos, com os títulos, com os subtítulos. E aí agora eu posso grifar, destacar as informações, fazer anotações do lado, relacionar com outras coisas que eu já conheço, né? Eventualmente fazer um esquema do texto, um mapa, fazer um resumo do texto, ou responder perguntas do texto. Quanto mais diversas forem as ações que eu desempenhar, maior a chance de eu me lembrar daquilo que Sim, como assistir a aula está sim, longe de ser só ouvir o professor falando. muito. Essa recepção passiva de informação quase não gera aprendizado. Gera uma compreensão, mas não gera aprendizado. Sim. E eu achei interessante, uma das coisas que você posicionou, a questão da fluência, né? Parece que tá sem áudio, gente. Travou? Ah, não acredito. Estou travado Voltou? ainda? Você está me ouvindo, Lê? Ah, acho que voltou. Agora eu tô te ouvindo, mas eu acho que você travou no finalzinho. Mas eu acho que deu para. Pessoal, vocês estão E escutando o agora? Saulo? Me dá um feedback aí. Vocês estão me ouvindo agora? Dá um feedback aí no chat, por favor. Deixa eu ver. Ah, voltou. Voltou, né? Voltou. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, tá? Pode ir colocando aqui que a gente vai respondendo aí. E eu acho uma coisa legal, o Saulo, porque dentro, principalmente a gente falando agora um pouco de ideia, né? Tem muito as crianças hiperlexas, né? Que leem rápido e decodifica muito rápido. E aí, da mesma forma que a criança que silaba, né, muito, ela começa a leitura silabando demais, ela não tem essa fluência e ela perde compreensão. Eu também tenho casos, por exemplo, de pacientes que decodifica rápido demais, sem essa fluência, sem essa pontuação, e enfrenta também essa dificuldade na compreensão, na interpretação. Uhum. Perfeito. Então, é importante a gente sempre pontuar essa questão, o quanto é importante o treino dessa fluência mesmo, o quanto antes, né? Isso, e aí acho que, Letícia, é importante falar que a fluência, né, que essa leitura rápida, mas com precisão, ela envolve necessariamente as pontuações, as pausas Sim, que os sinais gráficos exigem, né? E aí, assim, a gente está falando de uma fluência, né, que tem junto a cadência, que está junto à entonação, que tá, ou seja, além de decodificar a palavra, o estudante tem que compor a narrativa, a estrutura mais geral daquele texto, né, ou da dissertação, sim, para que ele consiga compreender. Eu acho que é isso, você trouxe ler isso. rápido demais, sem ponto, sem respirar, não é ler É, com fluência, é ler errado. e aí, Não tem a exatamente. precisão. E eu trago muito também, assim, eu gosto, né, de trabalhar muito com fonoaudiólogo, né, e a gente trabalha muito a questão da prosódia. Principalmente quando a gente pensa na linguagem, na leitura, na escrita, mas a gente tendo essa questão da linguagem oral, né, como precursora. Uhum. Então é importante que a gente trabalhe, né, em conjunto. Ó, tem Ó, uma pergunta legal aqui, vamos ver. tô vendo aqui, ó. Como conciliar o tempo que demanda o estudo efetivo, que envolve tantas etapas, com o acúmulo de conteúdos exigidos, sobrecarga de atividades diárias, principalmente para o estudante de ensino médio? É uma ótima Ah, pergunta, Cristiane. O ponto é o seguinte, olha, a gente tem que, de novo, voltando, pensando que cada estudante tem o seu ritmo, cada estudante vai atingir, né, uma fluência nas atividades, habilidades de estudo efetivos em tempos diferentes. Mas esse é um desafio, tanto que geralmente é posto pelos pais, quanto pelas escolas e pelos estudantes. Tem conteúdo demais, eu preciso ler tudo, e se eu for né, de você avaliar, estabelecer uma prioridade e tomar uma decisão.
Você estudando de maneira ativa, você está de fato aprendendo. Você lendo, você não está aprendendo. Você está se iludindo de que você está aprendendo. Por quê? Você, na hora que lê um texto que foi redigido de maneira clara, didática, você compreende o que o autor está dizendo. Então, você entendeu o texto. E muitos alunos acreditam que esta compreensão do texto é suficiente para as avaliações. É muito comum ouvir dos estudantes isso. Nossa, mas eu li o texto, eu entendi tudo. Eu entendi tudo, mas não consegui ir bem na prova. Porque você entendeu o texto, mas não se preparou para as avaliações. Então, acho que é uma questão de avaliar os custos e benefícios de cada uma. Você estudar todo o conteúdo, ler todo o conteúdo, você precisa saber que você não está estudando todo o conteúdo. Então, do meu ponto de vista, eu prefiro priorizar os conteúdos que são mais essenciais, mais importantes, mais relevantes para o indivíduo e estudar esses com profundidade, porque você vai ter certeza que você está aprendendo aquilo. Senão você lê tudo que precisa ler com a ilusão de que está aprendendo e não está aprendendo. Pode ir mal na próxima prova, mas se for bem na prova, que aquelas pessoas que conseguem ler na madrugada anterior tal, provavelmente na prova 2 meses depois você não vai lembrar de nada do que você estudou. Sim. Então, de fato, você não estudou, você apenas leu e compreendeu. Isso é insuficiente. Então, é melhor ler menos e fazendo isso tudo, estudar uma quantidade menor, mas de uma maneira aprofundada, ativa, né? Um estudo ativo de texto, do que passar por todo o conteúdo e chegar ao final não saber o que fazer com aquilo, não saber responder perguntas, não saber resolver problemas, responder questões ou redigir uma dissertação a respeito daquele tema, enfim, qualquer dessas coisas. E eu acho importante também essa questão da comunicação na escola, né? Eu falo de um professor para o outro. Principalmente quando a gente pensa nos indivíduos que têm os indivíduos com alguma deficiência, Saulo, o quanto é importante essa comunicação, né? Quando uma criança vai sair do 4º ano e vai para o 5º ano, por exemplo. Eu tenho um caso, por exemplo, de um aluno meu que ele já assistia aula sozinho o ano passado, porque já no computador, porque a professora já sabia quais perguntas fazer para ele, para que ele realmente se engajasse, já sabia realmente delimitar qual era o conteúdo que ele iria estudar. E aí o que aconteceu? Esse ano trocou de professora e a professora está exigindo uma demanda que ele ainda não dá conta, um repertório que ainda não é dele. Uhum. E aí o que aconteceu? A mãe teve que sentar do lado. A mãe teve que voltar novamente para fazer esse apoio. Então, assim, é importante, né, também que a gente tenha essa comunicação, família, escola, terapeutas, para que a gente possa também, nesses momentos, né, que eu acho que também tem um pouco a ver com a pergunta da Cristiane, em fazer algum tipo de ajuste de conteúdo, né, nesses casos, né, de fazer alguma adaptação, tanto na questão de material, como na questão de conteúdo, como nas questões atitudinais. Eu acho que da escola, são pontos né, fundamentais. professor, família. A gente lá na Lupa faz essa triangulação família, escola e Lupa sempre. A gente atende crianças com desenvolvimento típico e atípico, né? Então tem muitas crianças que estão ou tem dislexia ou TEA, até a gente tem chegado também muita criança com TEA para a gente acompanhar. E o que acontece é isso, a gente vai na escola, às vezes tem crianças, por exemplo, que a gente acompanha, que não precisam necessariamente de uma adaptação de atividades e nem de uma adaptação de prova, mas elas precisam de estudar um conteúdo menor. Então, o que eu converso? Em alguns casos é isso. Olha, então eu peço para os professores, fiz isso na semana passada, olha, eu queria que vocês destacassem de todo o conteúdo programático da sua disciplina para este ano, quais são os conteúdos essenciais que esse aluno precisa aprender. É um aluno com TEA. Perfeito. E a gente vai focar nesses. Então, a gente vai entender que os objetivos de aprendizagem deles vão ser, né, vão envolver um número reduzido de conteúdos, mas vão ser os principais elementos. E aí ele dá conta de fazer as mesmas atividades que as crianças têm, só que só daqueles pontos específicos. Né? A prova, eventualmente, vai ser diferente porque os conteúdos são mais restritos, mas não tem necessariamente uma adaptação em termos da formulação do enunciado. Para outras crianças, sim, vai precisar de um enunciado mais curto, uma única frase, mais direto, né? Questões, e aí acho que depende de cada estudante. Exatamente. A gente tem feito bastante essa triangulação aqui também, né? Trazendo a família. Eu tenho algumas mamães aqui, Saulo, que dão um show nas adaptações.
Às vezes a escola não consegue fazer a adaptação, mas são mães que já participaram do treinamento, que já fizeram o curso de adaptação e já conseguem fazer isso. Mas eu volto a falar, né, que a gente precisa também, nessa aula, da questão da formação do professor na escola, né? Da formação que esse professor precisa para que ele possa realmente compreender que ele pode flexibilizar o conteúdo, que ele pode realmente estar adaptando aquele conteúdo ao repertório daquele indivíduo naquele momento, né? Perfeito. Porque o professor, às vezes, ele faz exatamente o mesmo que o estudante. A pergunta da Cristiane lá. Quando eu estou dando formação de professores, alguns professores falam, mas eu preciso passar por todo o conteúdo. Eu não posso ir devagar, eu não posso parar, tem que passar por todo o conteúdo. E às vezes eu falo, olha, Sim. as atividades, as ações que ele precisa, que ele precisa aprender, ou seja, que o aluno não fique só escutando o professor falar, mas que ele também faça exercício, que ele também pesquise, que ele também escreva durante a aula, né, que ele seja, enfim, resolva problemas, né, que ele faça coisas mais ativas durante a aula. Aí o professor fala a mesma coisa, mas aí não dá tempo de eu passar o conteúdo todo, eu falo a mesma coisa, mas seu aluno vai aprender aquilo que você passou. Quando você passa o Exato. conteúdo inteiro, você tem um pouco né, a ilusão de que você está ensinando, mas você não está ensinando. Você está dando palestra, e Sim. palestra não é ensinar, é Sim. outra coisa. Adoro essa sua fala. Você está dando palestra, você não está ensinando. Isso é palestra. Isso é muito bom. Tem uma pergunta aqui da Flávia. Achei interessante. Considerando que os estudantes não aprendem essas habilidades de estudo, em um caso de intervenção clínica com o estudante, você treina os pais para atuarem como apoiadores? Bom, e aqui tinha uma pergunta logo embaixo da Valesca, É, que é como medir que a mãe ao lado está realmente como um apoio. A gente sempre faz orientação parental quando consegue, sim. porque muitas famílias se recusam à orientação parental, falam no contrato que vão fazer e nunca fazem, enfim, Tem. furam, desmarcam, isso acontece. Mas quando a gente consegue fazer, a gente faz, sim, uma orientação parental. E essa orientação parental, ela envolve ensinar que tipo de apoio é esse, como a Valesca perguntou e como Sim, a Flávia está perguntando. Porque Flávia. estar do lado pode ou não ser saudável para o estudante. Por exemplo, vou dar o exemplo de um extremo em que não é saudável. Pai e mãe que faz pelo filho. Ou Perfeito. que aponta para o filho onde está a resposta correta e o filho só precisa copiar. Ou lê o texto, resume o texto, entrega o resumo para o filho. Faz a pesquisa na internet para o filho quando ele está com dúvida e pede para ele ler o que ela achou. Enfim, quando um pai está dando esse tipo de suporte, ele está pensando só no imediato, no curto prazo. Ele está fazendo com que o filho entregue o que ele precisa entregar, ou os pais que simplesmente leem e explicam a matéria para o filho, ou vão lendo junto e explicando. Isso é importante? Mas para que exatamente é importante? É importante para ele ir bem na prova. Mas ele está aprendendo? Ele está aprendendo a ser autônomo? Ele está aprendendo a ser independente? Ele vai saber estudar sozinho quando não tiver esse apoio? Provavelmente não. Então, a melhor Uhum. forma de dar este apoio é guiar o estudante no processo de conseguir buscar respostas. Né? Então, dar um apoio, né, de estar do Sim. lado, olhar para ele, olha, então, se ele tiver com uma dúvida, então vamos tentar reler aqui. O que você entendeu disso? Aí a criança fala, e aí você guiar. Mas, olha, me mostra então no texto uma palavra aqui desse parágrafo que tem a ver com isso que você me falou agora. Aí a criança aponta, muito bom, tal. Enfim, esse tipo de ajuda, os pais podem ajudar de várias formas, ajudando no ambiente de estudo adequado, ajudando na construção desses cronogramas, desses planos, mas sempre lembrando que ele tem que ser um mediador, um apoio. Ele Sim. tem que dar oportunidade do estudante pensar, do estudante tomar a decisão, do estudante escolher, do estudante montar o plano dele, do estudante achar aquilo no texto. Então, acho que esse é um cuidado muito importante, porque às vezes o pai, por um lado, ele pode pecar por negligência total, abandono, não se interessa pelas questões acadêmicas do filho e acaba se interessando só quando o filho vai mal na escola. E aí tem Aham. pais que dão uma super atenção para quando o filho vai mal, né? Mas não dão atenção quando o filho está indo bem ou quando ele precisa de uma ajuda. E existem pais que ajudam demais.
Eu já peguei, Sim. já teve atendimentos de crianças que a lição de casa ia com a letra da mãe. A A letra, mãe né? escrevia, então a criança realmente não fazia absolutamente nada. Então, esse não é um tipo de ajuda, sem dúvida nenhuma. Isso a gente está fazendo muito mais mal para essa criança. A gente está talvez fazendo ela progredir no ano acadêmico, ela vai passar de ano, ela vai bem na prova, mas a gente não está criando um indivíduo autônomo, independente. E quando ele chegar brevemente no futuro, essa conta vai ser cobrada. Sim. Né? E ele vai ser É. uma criança dependente que não consegue aprender. É muito do que você fala, né, o Saulo, de fazer uma aprendizagem ativa, né, onde o próprio aluno realmente seja ativo, faça parte realmente do processo, né? Eu acho que é por aí. E aí eu acho que teve uma outra mãe que perguntou, né, como que a gente garante, né, que a mãe está sendo um apoio ou não? Na verdade, a gente conta com uma parceria, né? Uhum, Muitas vezes, em alguns programas que eu até coloco para algumas crianças, eu peço para os pais fazerem filmagem de como que está auxiliando, como que está fazendo. Esses pais são colocados para dentro do consultório, a gente orienta, mostra como, né? Por uma questão de modelação mesmo, como esses uhum, pais fazem essa orientação, aonde que faz com ele, e eu uso muito, é fazer com a criança, né? Não é fazer uhum, para a criança. exatamente. E aí a gente vai dando esse modelo para os pais e a gente vai esvanecendo essas dicas. Conforme a criança vai aprendendo, conforme a criança vai ficando mais autônoma, a gente vai retirando realmente esse pai do lado. No caso, por Exato. exemplo, dessa mãe que já tinha saído do lado, a criança já conseguia ser autônoma para assistir a aula, para finalizar e tudo mais. Mas a gente teve que voltar, porque realmente, mas o que Uhum. aconteceu? Né? Uma discrepância com o conteúdo e com o repertório da criança. Então, nós tivemos que colocar um apoio até que a gente realmente consiga, na verdade, fazer essa nova adaptação desse conteúdo. Uhum. E acho que, só para a gente fechar esse assunto, acho que o melhor que o pai e os pais, né, podem fazer é, primeiro, um acolhimento das dificuldades da criança, entender que se ela está tendo dificuldade, não é má vontade, não é aquela. Que é o que mais você vê quando o pai está estudando do lado do filho você sabe, ei, presta atenção, e fica brigando, fica corrigindo postura, fica corrigindo se o menino está mexendo no lápis do jeito certo ou não, se ele está balançando ou não a perna. E aí as pessoas ficam falando, para de mexer a perna, fica quieto. Né? E aí os pais estão do Uhum. lado só brigando, né? Ou seja, aumentando a aversão da criança àquilo tudo. Né? Então, é acolher a dificuldade, entender que se ele não está conseguindo aprender é porque ele não foi ensinado ainda. Sim. Travou um pouquinho, Saulo. Peraí. Tá sem áudio, pessoal? Travou. Vamos ver se vai voltar. Acho que ele vai ler nos comentários, pessoal. Saulo, travou um pouquinho. Tá voltando, eu acho, agora. Tá voltando. Ah, tem no fechamento, gente. Vai voltar. Travou. Não acredito. Bem no finalzinho, pessoal. Vai dar certo. Tá voltando. O Saulo caiu, pessoal. Vou falar para ele voltar aqui para a gente fazer. Vou pedir para ele retornar. Se não aprendeu, não foi ensinado, tá? Deixa eu mandar.
Oi, Saulo. Oi, Voltou? caiu, né? Caiu. O pessoal pediu para você voltar aqui, ó. Você tinha parado no se não aprendeu é porque não foi ensinado. Na Isso, questão se a de criança, acolher a se a criança. criança não aprendeu, né, não sabe, é porque ela não foi ensinada, né? E essa mediação é ajudar o estudante a achar as respostas, né? E é isso é o melhor que a gente pode fazer, porque castigo, ameaça, punição, bronca, só aumenta essa aversão, aumenta a ansiedade, o medo de errar, né? Então a gente precisa ser muito generoso com esse processo de aprendizado, muito cuidadoso com esse processo de Sim. aprendizagem da criança. E como pai é muito difícil. Então, em muitas situações, a minha intervenção é pedir à família para não se envolver, porque não Sim, consegue ainda um acolhimento, né? É muito duro, uma cobrança excessiva por resultados, ao invés de valorizar o processo, né? A criança está se esforçando, a perfeito. criança está tentando, né? Mas só vai valorizar quando ela tirar acima de 8 ou coisa do tipo. Eu acho que são algumas questões fundamentais aí para a Sim. família pensar. Acho que maravilhoso. Melhor impossível, né, gente? Para concluir, achei interessante, teve uma, até conheço aqui a minha amiga, diretora da escola, né? O quanto é importante que a família realmente aceite isso, né? Que todos, né, terapeutas, família e junto com o aluno, para a gente trabalhar numa parceria para fazer com que realmente essa criança, esse indivíduo, desenvolva cada vez mais as suas habilidades de estudo. Mais Perfeito. alguma coisinha, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Eu só uma fala rápida, Letícia. Por Eu vi que favor, alguém fique à tinha vontade. perguntado. Eu vi que alguém tinha perguntado, e quando a escola não quer fazer adaptação? Ai, Uma coisa que é importante saber é o seguinte: quem é pai, né, de uma criança que tem algum transtorno do desenvolvimento, por exemplo, é obrigação da escola fazer. É lei, ok? Não tem essa, se eu tenho um filho com TEA, a escola não quer adaptar. É lei, tem que fazer, ok? show. Perfeito. E acho que vai lá e insiste e fala isso. Eu tenho falado muito isso, né, para os pais aqui, para as mamães. Falei, olha, a gente sempre começa com uma conversa mais amigável. Nós temos escolas super parceiras, né? E na dificuldade, eu costumo falar muito, é insistir e a gente. E no, por último, a gente fala assim, ó, é lei, não tem como, né? Tem que Exatamente. fazer, tá bom? Saulo, meu muitíssimo obrigada, tá? Eu acho Obrigado, que eu. melhor impossível para a gente estrear essa semana aí, pessoal, que depois o Saulo vai também nos acompanhar aí durante a semana inteira. Nós teremos várias lives com muito assunto bom, muitos profissionais aqui de alta patente. O Saulo, só da patente do Saulo para mais, Muito bom. viu? Sou uma admiradora, né? Sou uma aluna do Saulo aí. O Saulo foi meu professor na minha pós, meu professor nos cursos de aprimoramento. Então, assim, é sempre muito bom, né? Te escutar. Eu sempre adoro. Obrigado, Tá? foi um Muito prazer enorme. obrigada. Prazer enorme. Um beijo, pessoal. Tchau, tchau. Beijo, Boa pessoal. Tchau, noite. tchau. Ainda estamos no ar. Então, vou Ainda fazer uma estamos no dancinha aqui ar. para distrair o Vamos pessoal. fazer uma dancinha, né, Não, Saulo? então, gente, ó, Já enquanto avisei você. das lives amanhã, né, Tá. pessoal? Amanhã, durante toda a semana, nós teremos as lives às 19 horas e eu conto com a participação de todos vocês. Tá bom? Encerrar agora? Deixa eu apertar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Saulo. Obrigada.